Então, vamos seguir a ordem aqui. Para mim está aparecendo primeiro o trabalho da Bruna. Então, Juliane, se tu puder colocar o vídeo, por favor. E lembrando para vocês que eu vou colocar aqui o link para vocês avaliarem essa sessão ao fim, tá? Então, por favor, não esqueçam de fazer a avaliação. Olá, eu sou a Bruna, mestranda em Ciências Contábeis e Administração, e através deste venho apresentar então meu trabalho intitulado como Fatores Críticos de Sucesso nos projetos de implementação dos Centros de Inovação de Santa Catarina. Então, contextualizando de forma breve a introdução, né, aqui foram trazidos então os principais conceitos abordados, os principais temas abordados no trabalho, sendo então, inicialmente, a gestão de projetos, que é considerada uma forma de vantagem competitiva para diferentes organizações por meio do processo de aplicação de conhecimentos, habilidades, técnicas que são responsáveis aí por influenciar no alinhamento e em todas as estratégias das organizações. Então, nós temos os fatores críticos de sucesso, que são considerados fundamentais, ferramentas fundamentais para o desempenho de uma organização, porque inclui aí no planejamento, se tornam fundamentais para a gestão efetiva dos projetos das organizações. E aí nós temos os projetos, então, que visam contribuir com o empreendedorismo, auxiliar na criação de produtos e serviços, implementar ações de inovação organizacional, o que torna necessária a implantação e a aplicação do gerenciamento de projetos. E dessa forma, então, podemos perceber que o Estado de Santa Catarina incentiva de forma mútua, de forma aparente, o ecossistema inovador, né? E como estratégia para implementar o ecossistema, então, de inovação, por meio de projetos, iniciou-se a implementação dos centros de inovação. Então, a pergunta problema da pesquisa: quais são os fatores críticos de sucesso nos projetos de implementação dos Centros de Inovação de Santa Catarina? Isso com o objetivo de analisar os fatores críticos de sucesso nos projetos de implementação dos Centros de Inovação de Santa Catarina. O referencial teórico, então, foi subdividido em subcapítulos, né, tendo, então, como um deles a gestão de projetos em si, né, abordando a ideia da gestão de projetos, e, então, apresentando aí as 5 fases pertencentes ao processo de gerenciamento de processo, segundo o PMI, né? Sendo elas, então, desde o processo de iniciação, planejamento, o processo de execução, que é toda a fase de gerenciamento, o processo de monitoramento e controle e ainda o processo de encerramento, né? Além, então, de contextualizar também, nesse tópico do referencial, as áreas do conhecimento, então, apresentadas aí pelo PMBOK, conforme é possível observar neste quadro. Então, as áreas de conhecimento, elas vão desde o gerenciamento da integração do projeto, escopo do projeto, do cronograma, custos, a qualidade, recursos, a parte da comunicação. Então, é todo um emaranhado, envolve todas as partes aí envolvidas nas organizações. O segundo tópico, então, do referencial, fatores críticos de sucesso em projetos, onde destacamos que os fatores críticos, então, buscam mapear as principais áreas visando o alcance dos objetivos das organizações, e esses chamados fatores de sucesso, então, eles têm o objetivo de facilitar o desenvolvimento do projeto como um todo. Nós temos também o tópico Fatores Críticos de Sucesso, focado nos projetos de implementação dos centros de inovação, né? Então, os centros de inovação, eles são comunidades que buscam promover a inovação e o empreendedorismo, além de, então, capacitar aí pessoas envolvidas nesses negócios. A metodologia do trabalho, então, foi realizada uma pesquisa teórico-empírica, qualitativa e descritiva. Como instrumento para a realização da coleta de dados, utilizou-se a técnica de entrevista, através de um roteiro semi-estruturado. E então, em relação ao público envolvido,
O universo da pesquisa ele foi constituído por 14 centros de inovação, então, existentes em Santa Catarina, sendo 10 em operação e 4 que estão em processo de implantação. E, então, os validados, de fato, os respondentes que participaram da pesquisa, ela foi validada com 6 respondentes, então, que aceitaram participar da pesquisa. Então, no total, as entrevistas aí dos 6 respondentes totalizaram 4 horas e 49 minutos. Neste quadro, apresento o perfil dos entrevistados, então, eles foram identificados como A1 até F6. E aqui nós temos a apresentação e análise dos resultados, então, que foi também subdividida em categorias, né? Sendo a primeira, então, conforme o roteiro de entrevista, sendo a primeira, então, categoria em relação à implementação, de fato, dos centros de inovação, né? E aí o que é possível identificar, né? Que os centros de inovação, eles estão todos em diferentes fases de implementação, né? Então, alguns já iniciaram aí as atividades ao longo do tempo, conforme é possível analisar na fala dos entrevistados, e outros estão em fase de implementação de fato. Outro fator considerado importante nessa etapa de implantação é o local de implementação dos centros de inovação, né? Todos consideraram o local de suma importância, escolhemos um local estratégico para implementar o centro de inovação, que ele esteja próximo de diferentes e diversos stakeholders. Também se destaca a relação das parcerias, desde a fase inicial do projeto, né, da implementação de fato. Todos trouxeram a experiência muito positiva de diferentes parcerias, né, stakeholders internos e externos. Nós temos também a categoria de fatores críticos de sucesso nos projetos de implementação dos centros de inovação. Então, em relação a esse bloco, então, evidencia-se a importância do fator humano para o pleno sucesso dos projetos, né, conforme mencionam os interessados, então. E ainda, então, nesse bloco, nessa categoria, a necessidade da obtenção, foi perguntado se eles têm apoio, né, recursos financeiros, pessoais e tecnológicos, e a maioria dos entrevistados trouxe, então, que essa parte de recursos financeiros eles conseguem conciliar, sim, mesmo essa parte pessoal e tecnológica também. Ainda, então, como fator crítico de sucesso entre os entrevistados foi a questão da conexão entre os stakeholders, e aí entra também essa parte das parcerias, né? A conexão, a importância do Centro de Inovação estar interligado aí em direto contato com diferentes stakeholders. Outro fator crítico de sucesso, então, apontado foi, novamente, o local de implementação do Centro de Inovação, que isso faz toda a diferença para as atividades do Centro de Inovação. E ainda a questão da comunicação, né? Que a comunicação também foi apontada como um fator crítico de sucesso. Então, os fatores críticos de sucesso que mais exigiram atenção foi a conexão entre os stakeholders, a comunicação, a importância do fator humano e a implementação do centro de inovação. Limitação da pesquisa, a amostra, o estudo teve 6 respondentes, né? Acabou influenciando aí a representatividade dos resultados. E futuros estudos a investigar fatores críticos de sucesso em projetos de implementação de centros de inovação de outras regiões, né, que com certeza vai colaborar com as discussões futuras aí em relação à temática voltada ao empreendedorismo e à gestão de projetos. As referências. Muito obrigado, Bruno. Antes da gente começar, eu queria entender um pouquinho melhor, Bruna, o contexto desse trabalho. Como é que ele surgiu? Ele é de alguma disciplina? É um trabalho de conclusão de curso? Então, explica para a gente, por favor. Olá, Leandro, bom dia. Sim, na verdade, esse trabalho, esse artigo, ele foi construído ao longo de uma disciplina do mestrado, né, disciplina de gestão da inovação e da gestão de projetos também. Então, foi dividido entre essas duas disciplinas, gestão de projetos e gestão da inovação. E em função de que o meu mestrado acontece em Chapecó, né, na UNO Chapecó, nós temos o Centro de Inovação ali também, o Poli Park, né, e aí foi desenvolvido junto a esse meio também. Perfeito, bem legal.
Eu achei interessante o teu trabalho, até você estar, não sei se está aberto ainda um edital aí da Fundação de Amparo Santa Catarina para apoiar os centros de inovação, né? Eu até vi esse edital e eu achei bem legal. Eu, só me introduzindo rapidamente para quem não me conhece, eu sou o Leandro Nascimento, eu sou doutor em administração pela Escola de Administração da URGS. Atualmente sou chefe da divisão de ecossistemas de inovação na Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, onde trabalho com a criação de políticas públicas para inovação, principalmente focado mais para a área de ecossistemas regionais de inovação. Então, a gente tem um olhar, sim, para essas questões de ambientes de inovação e também a Santa Catarina é uma referência para a gente também. A gente troca muita figurinha, digamos assim, então eu estou sempre de olho no que acontece. De forma geral, eu gostei do teu trabalho, ele está bem legal. E, assim, é um trabalho justo para uma disciplina de mestrado, sabe? O que eu senti falta, assim, seria de uma perspectiva mais teórica, sabe? Eu acho que faltou, assim, uma teoria de fundo e algumas discussões de cunho teórico. Por exemplo, quando tu traz ali os principais fatores de sucesso, eu senti falta de uma discussão com outros fatores que a literatura já traz. Por exemplo, esses são os que tu achou. Mas tá, eles são iguais ou são diferentes do que a literatura já traz? Então, acho que esse aí seria o principal ponto, assim, para se tu quiser melhorar o trabalho, né, depois publicar em alguma revista, sabe? Então, trazer mais a questão de ponto, contraponto para a literatura prévia e talvez ali uma teoria de base que vai dar uma sustentação maior para o teu trabalho, Perfeito, vamos em busca sim. tá? E os demais colegas querem fazer algum comentário, fiquem à vontade, tá? O momento é esse para a gente tirar dúvida, fazer apontamentos de melhoria, então todo comentário é bem-vindo. Bruna, parabéns pelo trabalho. Trabalhar com essa parte de centro de inovação é sempre um desafio, por mais que a gente esteja falando num momento onde está tendo uma disrupção com a questão da IA, né? O que me chamou a atenção, eu gostei muito porque é um trabalho quali, né? Eu também gosto de quali, então eu também desenvolvo trabalhos nisso. Eu não sei se passou despercebida essa informação na hora que eu li o seu trabalho, mas eu queria saber se eles sugeriram, porque nas respostas ali conclusivas que você colocou, aparece sobre a questão deles terem colocado como fator crítico o local onde está o centro de inovação. Queria saber se eles chegaram a dar sugestões onde deveria ser, qual que é a opinião deles quanto a essa questão do setor. Olá, Juliane, bom dia. Obrigada. Sim, trabalhos quali é bem a minha área também. E em relação a essa questão do local, né, quanto aos respondentes, então, quem os respondentes que não trouxeram a questão de que os centros de inovação estão situados já em locais estratégicos, né, é, pontuaram que o ideal seria que esses centros de inovação, então, estivessem inseridos próximos a instituições, né, universidades, próximo a esse meio aí de stakeholders que venham a somar de fato. Perfeito, obrigada, Bruna. Tá, nós temos o Pepe e o Rodolfo ali, agora eu não lembro qual dos dois levantou a mão primeiro, tá? Rodolfo, sim, pode. Tudo bem, obrigado. Parabéns pelo trabalho, Bruna. E aí, pegando um gancho das conclusões que você chegou sobre a questão das conexões com os stakeholders, né? Você pretende continuar esse trabalho, né, e explorá-lo com um pouco mais de profundidade? Porque, por exemplo, eu sou oriundo do Sebrae, né? E o Sebrae Nacional e os estados têm como grande referência na articulação do ecossistema empreendedor e inovador o Sebrae Santa Catarina, né? Inclusive, o Sebrae Santa Catarina é o protagonista do programa Sebrae for Startups, né? Justamente para favorecer nos ambientes inovadores aí a criação de startups, e a metodologia foi desenvolvida originalmente em Santa Catarina e depois replicada nos demais estados do Brasil. Então, acredito que o Sebrae deva, se não foi citado, mas numa exploração adicional, com certeza seria um importante stakeholder para esses centros.
Perfeito, Rodolfo. Obrigada pelas contribuições aí. E sim, o Sebrae foi muito citado, inclusive, né? Talvez eu não traga no artigo assim como pauta em si, né? Porque eu escrevi como um geral, mas sim, entre os entrevistados foi sempre citado, com certeza. Bruno no falo muito português, entonces I will try in English. I hope you will understand as much as possible. So, 2 points that came to my mind. One point is measurement of success. That how do you measure success? So, probably you can work, maybe not now, maybe in the future if you would like to work during your doctorado or other research. How can you establish matrices and key KPIs for effective measurement of innovation initiatives, because that is a very new area which is still growing, and a lot of researchers are focusing on that. That's one thing that came to my mind. Second thing, what came to my mind is adapting to dynamic capabilities or dynamic environment. And I have also shared one of the research papers here, because innovation capabilities are quite dynamic, and literature has already improved it. So if you can take forward what is happening in a dynamic capabilities literature and apply in your case, probably during your doctorate, you can contribute a lot more to what's going on in other areas of entrepreneurship as well, just relating to your interest. So these are the 2 points that I wanted to share. Yeah, thanks. Colegas, agora eu vou precisar da ajuda de vocês. Okay. Yeah. So I think Tá, Leandro, you speak English. I think maybe you can translate a sim, bit. de forma geral, ele falou o seguinte, se tu considerou a questão, por exemplo, de capacidades dinâmicas ou ambientes dinâmicos, que tem um pouco a ver, principalmente pela perspectiva ali de capacidade de inovação, não foi isso, Pedro, que tu falou? E Sí. se tu pretende, talvez no doutorado ou no futuro, usar alguma métrica em específico para analisar o que é sucesso, porque assim, eu entendi o que ele quer dizer, o sucesso às vezes pode ser dependente, o que é sucesso para um não é para o outro, então assim, se tem alguma métrica em específico que tu adotou, que tu pode adotar para fazer essa análise dos fatores de sucesso. Na verdade, essa questão, eu fui questionada, inclusive, pelos professores do mestrado, né, sobre essa métrica de sucesso em si, né, e aí o Ajá. trabalho já estava em andamento, enfim, mas a ideia, sim, é continuar a pesquisa, porque é bem a minha área, né, eu gosto muito de trabalhar essa parte de inovação, enfim, e certamente se eu for aí para um doutorado, agora minha dissertação está na parte de gestão mesmo, de excelência de gestão, mas futuramente com certeza vamos investigar a mais aí essa métrica. Ajá. Parabéns. Perfeito, bem legal. Temos mais algum comentário para o trabalho da Bruna? Não? Se não, vamos passar para o próximo então, né? O trabalho do Matheus. Então, Juliano, se tu puder passar, por favor. Successful VC-Based Startups, desenvolvido por mim, em conjunto com o professor Arthur Vilas Boas e a professora Ana Paula Barbosa. O nosso problema de pesquisa é como podemos interligar sinais relacionados ao background dos fundadores de forma combinada com o sucesso de startups financiadas por fundos de venture capital. Assim, o nosso objetivo de estudo é identificar e analisar os efeitos de complementaridade e substituição entre sinais de educação, experiência profissional e relações prévias entre fundadores, buscando entender como essas configurações influenciam no sucesso em obter uma segunda rodada de investimento de venture capital para suas startups. O contexto no qual nós desenvolvemos nosso trabalho foi a tomada de decisão em venture capital no early stage, ou seja, no estágio em que as startups ainda estão muito nascentes e a assimetria de informação é muito grande. E isso acaba impondo um problema para os nossos investidores, porque acaba se tornando muito difícil, né, separar em quais empresas eles vão querer e vai valer a pena colocar aquele dinheiro e quais não vão. E ele tentou discutir muito esse assunto e traz a ideia de que esses investidores vão olhar para o background dos fundadores. Então, desde educação até experiência de trabalho e relacionamento, como forma de encontrar sinais que possam ajudar nessa tomada de decisão num ambiente tão incerto. Sobre esse cenário de tentar encontrar sinais para auxiliar os nossos investimentos, nós encontramos toda uma parte da literatura que discute sobre a teoria da sinalização. Basicamente, o que a teoria da sinalização vai nos dizer é que sinais são características observáveis ou muito difíceis de imitar e que dão proxies boas sobre características não observáveis.
No nosso trabalho, nós vamos discutir 3 tipos de sinais. Os sinais de educação, que estão relacionados principalmente à produtividade individual dos fundadores, os sinais profissionais, que estão relacionados a sobre aonde aquele fundador trabalhou, sobre que indústrias ele já percorreu e como aquilo pode afetar o desenvolvimento do negócio dele. Já os sinais de relacionamento vão observar o que aqueles fundadores em conjunto já fizeram. Então, se eles já trabalharam juntos, se eles já estudaram juntos, o que pode ser um bom proxy sobre a produtividade e a velocidade de tomada de decisão dentro da startup. Com isso, o estágio inicial do nosso processo de pesquisa foi pesquisar na literatura quais sinais nós poderíamos utilizar. Assim, nós selecionamos 8 sinais, sendo 2 de educação, Universidade de Prestígio e MBA de Prestígio, 4 sinais de experiência profissional do fundador. Então, se aquele fundador ele já teve experiência na indústria que ele está empreendendo, se ele já teve uma experiência empreendedora no passado, se ele já teve experiência em gestão e se ele já teve experiência trabalhando em uma startup. E também nós selecionamos 2 sinais de relacionamento. Então, a gente vai observar se os fundadores de determinada startup já estudaram juntos e se eles já trabalharam juntos. Com isso em mente, nós pudemos montar uma base de dados com esses sinais a respeito de 377 fundadores investidos pelos 5 maiores fundos de Venture Capital do Brasil. A metodologia utilizada pelo nosso projeto foi mista. Então, ao mesmo tempo que nós utilizamos métodos quantitativos e de análise de dados para encontrar relações não lineares entre os sinais, nós também utilizamos métodos qualitativos para trazer percepções da indústria sobre esses sinais e também nos ajudar a interpretar como que eles realmente impactam o processo de investimento. Mas para começar tudo isso, nós tivemos que determinar o que seria um fundador de sucesso. No caso, os fundadores de sucesso são aqueles que receberam 2 aportes do mesmo VC, ou seja, cujo VC conseguiu observar os sinais antes de fazer o primeiro cheque e depois realmente aqueles sinais de sucesso se concretizaram, resultando em um segundo investimento. A parte quantitativa do nosso trabalho foi uma análise CNA. O CNA ele é um algoritmo de busca exaustiva que vai comparar os vetores linha da nossa base de dados, ou seja, os fundadores, tentando fazer inferência da causalidade e encontrar configurações de sinais com efeito de substituição. Já a etapa qualitativa foi um trabalho de entrevistas com 15 investidores dos principais fundos de Venture Capital no Brasil. Nessas entrevistas, nós apresentamos para os investidores as configurações e perguntamos para eles qual que eram as interpretações e qual que era o sentimento deles a respeito daquilo. Para isso, nós precisamos de um trabalho muito grande também de codificação e análise para poder comparar constantemente o que os diferentes investidores falavam sobre o assunto. Essa etapa ela é muito interessante porque ela consegue fechar um gap entre os resultados quantitativos que a análise de dados por meio do CNA devolveu para a gente e também quais que são as percepções do mercado e o que o mercado aplica no dia a dia para poder fazer esses investimentos. A primeira configuração que o CNA devolveu para a gente foi a presença de uma universidade de prestígio, mas sem experiência na indústria. Nós percebemos que essa configuração ela é muito recorrente em empreendedores pioneiros em novos mercados, que justamente por não terem essa experiência na indústria, vêm com uma visão mais limpa, menos enviesada e que o permite trazer uma perspectiva mais inovadora para o modelo de negócio. Durante as entrevistas, os VCs eles reforçaram tudo isso que a gente já tinha levantado e também complementaram, trazendo a questão de que estar numa universidade de prestígio é um bom indicativo de que aquele fundador sabe navegar em ambientes de alta qualidade. Também trouxeram que, como geralmente essas universidades de prestígio elas têm exames de seleção muito rígidos, isso pode ser um bom indicativo de que aquele empreendedor, quando coloca alguma coisa na cabeça, vai até o fim e consegue alcançar os seus objetivos. Já a nossa configuração 2, ela combina a presença de uma universidade de prestígio com experiência conjunta no mercado de trabalho. Então ela fala muito sobre empreendedores, que além de desfrutarem sobre todas as vantagens que uma universidade de renome traz, também tem uma certa sintonia e até mesmo habilidades complementares. Afinal, ao já terem trabalhado juntos, aqueles empreendedores eles já foram expostos a determinadas situações e desafios que mostraram em quais situações cada um deles se destaca, o que pode ser muito bom no contexto empreendedor, no qual esses fundadores vão ter que tomar constantemente decisões que mudam diretamente o rumo da empresa, né? Inclusive, um dos nossos entrevistados, ele destaca que esse alinhamento na tomada de decisões, ele é muito importante. Inclusive que muitas startups, elas acabam rompendo porque fundadores querem ir para caminhos diferentes. A terceira configuração, ela combina a presença de uma experiência na indústria com a ausência de uma universidade de prestígio ou experiência conjunta no mercado de trabalho. Aqui nós estamos tratando principalmente de empreendedores em mercados regulados, como farmácia, saúde, finanças, onde conhecer a indústria é essencial para o crescimento.
Os VCs, eles destacam aqui que ter uma boa noção sobre os regulamentos e como eles podem mudar pode ajudar muito aquela startup a se adaptar rapidamente às mudanças regulatórias e estar sempre um passo à frente aos seus concorrentes. Por fim, a quarta configuração, ela combina a presença de experiência empreendedora e gerencial com a ausência de uma experiência conjunta no mercado de trabalho. Aqui, nós vemos um claro efeito de substituição novamente, no qual as experiências empreendedoras e gerenciais acabam compensando a ausência de uma experiência conjunta no mercado de trabalho. Nesse cenário, os investidores eles destacam muito o quão interessante é essa experiência empreendedora, né? Afinal, aquele fundador que já fundou uma startup anteriormente, ele tem uma boa noção de como o mercado de venture capital funciona, mas também de como ele pode selecionar um cofundador, quais são as determinadas dificuldades que podem aparecer, além de que esses dois fundadores possivelmente já passaram por desafios muito semelhantes, o que ajuda eles no processo de tomada de decisão dentro da sua nova empresa. Por fim, nós percebemos que o nosso projeto, ao propor 4 configurações, acaba evidenciando aquela ideia de que existem muitos caminhos para o sucesso. Sob a perspectiva dos VCs, o nosso projeto ele representa uma oportunidade de adotar um mecanismo mais compensado e equilibrado de tomada de decisão, que traz fatores contextuais, superando práticas muito comuns de eliminação por aspecto e heurísticas isoladas. Apesar disso, vale destacar que algumas das limitações do nosso projeto incluem a dependência de dados públicos, a nossa métrica de sucesso, que pode não refletir o desempenho da empresa no longo prazo, e também a simplicidade dos nossos sinais, que são binários para análise do CNA. Agradecemos a atenção e deixamos vocês com as referências bibliográficas utilizadas para a construção desse trabalho. Muito obrigado, Matheus. Bem legal o teu trabalho, né? Ainda mais por ser de abordagem mista. Então, a gente tem uma carência de estudos que sejam quantitativos e também qualitativos, né? Então, já parabenizo vocês pelo esforço de trabalho e a temática também que é muito interessante, tá? Acho que tu poderia falar um pouco para a gente do contexto desse trabalho, né? Então, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Falando do contexto de trabalho, eu acho que eu tenho um background um pouco diferente de vocês. Eu sou aluno de graduação em engenharia de produção aqui na Poli, e esse trabalho ele foi desenvolvido como um projeto de iniciação científica no Laboratório da Gestão da Inovação, que a gente tem no departamento, junto com a professora Ana Paula e o professor Arthur. Então, ele parte de um contexto que já vem sendo estudado por esses docentes, ele já vem analisando esse ambiente empreendedor e como que influencia os sinais desses empreendedores na hora da tomada de investimento. E daí eu, durante minha graduação, ainda estou no 4º semestre de engenharia, eu acabei me deparando com essa temática e falei, cara, é isso que eu gosto, é ver como é que eu posso trazer a ciência e transformar em inovação. E daí mergulhei e acabei vindo para esse projeto. Inclusive, era para eu apresentar ele presencialmente anteontem, mas infelizmente eu testei positivo para Covid e daí teve essa mudança para a sala online. Perfeito, então. Espero que tu esteja bem, né? Já que deu É, positivo para Covid, então. Mas igual, o trabalho está muito legal, assim. Olhando inicialmente, foi um esforço muito bem feito, tá? Geralmente os estudos de graduação são mais simples, né? Ou qualitativo ou quantitativo, tu tivesse aí um esforço de aprendizagem. Não sei se tu vai seguir no mestrado, doutorado, enfim, mas se for seguir, pelo menos tu já está bem encaminhado, sabe? Principalmente com relação à questão metodológica, então eu te parabenizo. E quero aproveitar obrigado. para abrir agora a discussão para os demais colegas, né? Se tiverem algum apontamento, fiquem à vontade, por favor. Matthews, I understand you are in graduation. That's what you mentioned. This Yeah. is work of your graduation. So, well, I don't know about others, but I did my graduation in mathematics. So, yeah, so my graduation was in mathematics and my masterado was in statistics and computer science. So I can relate to you a lot more than maybe others if they are from administration. And now I'm doing my doctorado in administration at Unicam with another school in France, ETHEC Business School in France. Yeah. Very interesting work. Obviously, a lot of quantitative work can be done in this area, given that you can get hold of data from VC bodies and try to understand that. One thing, especially that interests me, given the fact that I am from India and I have traveled other countries as well, is the cultural aspect. So, how cross-cultural aspects
may affect these signals differently depending on the countries or VCs coming from different countries or VCs in different countries could be very interesting thing which you can explore in the future, which I know that one researcher tried to do in the past. Let me share the paper as well, because the good thing is that even sitting in Brazil, you can get data from VCs from Europe, from Asia, from US. And if you want to do a cross-country analysis with Brazil or other areas, you can do so. This paper was published long time back in JBV, Journal of Business Venturing. And it's a very nice work. They have done a 5-country study, and probably you would like to include some cross-cultural dimension also in your study, because educational background, if you understand, has to do with the culture. So let's say I am now in Brazil, but I am from India. I studied at IIT Bombay in India, which is a leading technological university in India. It's the most entrepreneurial university in India. Even in the world ranking, it's in top 20 in entrepreneurship and the money raised by alumni. But you will not know it because you are in Brazil. You will not know IIT Bombay because you are in Brazil. So let's say I try to raise money in Sao Paulo or raise fund in Sao Paulo. For me, it is going to be difficult. Even my educational background is very, very, very nice, very high, very nice grades, very good. But I won't be able to raise fund in Brazil because my educational background is still from India. So culture also has to do a lot with these signals and this raising of fund, not just educational institutions per se. Because because a lot of these cities like Sao Paulo, New York, Madrid, New Delhi have very global perspective. So probably bringing in some cultural perspective in the near future could make your plan work very, very interesting. Because as far as I understand, one of my friend was heading Invest Sao Paulo, Invest SP as it's called it. And yeah, he told me that there are a lot of Chinese, there are a lot of Japanese, there are a lot of people from Italy who are raising funds. So probably cultural dimension could help you understand, and even you can use the data from something like Invest Sao Paulo or data from Sao Paulo as well, to understand these dimensions. That's it. But it's very, very amazing work. Yeah, thanks a lot. Yeah, sure. Thanks, Pepe. Yeah, I think culture and especially geography is probably the core of all the signals. I think the author's name is Isterbulev. Something like that. It's a guy from Stanford. He wrote this very similar paper regarding the American founders, and the signals are completely different. Since it's exactly what you said. For different countries, you have different signals and different top universities, different top paths that you can follow to get these investments. I think the biggest example is that usually American VCs tend to give like good eyes to founders who were dropouts, while Brazilian VCs tend to they don't like that much. And yeah, sure. I think expanding this the horizons of my paper and looking at the cultural aspects would really enhance the results. Yeah, I saw that you have already included sectors, which is very interesting, because tech versus non-tech sectors is another thing. So doing tech entrepreneurship and non-tech entrepreneurship is very different thing. But I think you have already included that, at least a part of it, because I saw a paper by Kaplan and Stromberg, which you have used, which is quite interesting. And you have already included dynamic approach also by including the work of Gompers, because dynamic approach is something which a lot of people miss out, which I was telling Bruna as well. But you have already included those two key dimensions. So I think just cultural dimension, and that's it. Probably this work would be very interesting. Yeah, thanks. Bem legal a discussão de vocês. Rodolfo, fica à vontade. Matheus, parabéns pelo trabalho. Não sei se você já teve acesso, eu não estou me recordando agora o nome do material. Tem um estudo que foi publicado, acho que há uns 2, 3 anos atrás, aqui no Brasil, não sei se caráter mercadológico ou científico, sobre as características dos empreendedores fundadores dos unicórnios brasileiros, né? E fala muito dessa questão da origem da universidade, né? Do status da universidade que essas pessoas atuaram, e realmente esse aspecto aqui no Brasil, pelo menos para os unicórnios brasileiros, na época acho que foram 21 analisados, era muito similar, né? Eram só as top universidades, e consideraram também outros aspectos. Por exemplo, 100% eram brancos e, sei lá, predominantemente do gênero masculino, se não me engano, todos, ou um ou outro que não era.
né? Então a gente explorava outros aspectos também. Então também pode, não sei se você chegou a ter acesso, mas às vezes vale, caso haja o interesse de continuar explorando esse tema, né? Porque se eu não me engano, esse estudo ele foi uma replicação de estudos feitos nos Estados Unidos, em outros ecossistemas empreendedores relevantes, né? Então vale a pena dar uma explorada. Se eu encontrar, depois eu pego seu contato e encaminho. Muito obrigado, Rodolfo. Eu acho que eu cheguei a dar uma olhada por cima nesse paper, eu me recordo brevemente de dar uma olhada, e sim, eu acho que é uma questão interessante trazer essa parte mais descritiva que extrapola as configurações e os caminhos do sucesso para também entender de uma forma mais social, digamos assim, o impacto de cada parte. Acho que você está mutado, Leandro. Ah, desculpa. Temos mais algum comentário para o Matheus? Se não, acho que podemos avançar para a próxima apresentação. É o Rodolfo agora, não é? Isso, o Rodolfo. O Rodolfo vai apresentar, não vai ser vídeo. Então, fica à vontade, Rodolfo. Maravilha. Compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês enxergam a minha apresentação? Sim. Beleza. Então tá bom. Bom, bom dia a todos e a todas. Eu sou Rodolfo Ribeiro, sou concluindo meu doutorado na FEA USP e elaborei essa pesquisa com o professor Felipe Borini, o professor Carlo Giglio, da Universidade da Calábria, que é onde eu fiz o meu sanduíche, e o Bruno Rondani, da Handed Open Startups. O trabalho ele visa identificar, né, as diferenças nas relações de Open Innovation com grandes empresas entre startups tradicionais e as deep techs. Então, é um pouco do escopo que eu estou buscando analisar. A gente traz aqui, tá muito forte o barulho de aspirador, vocês estão ouvindo? Está Não, incomodando? Não? Ok. para mim tá tranquilo. Tá bom, beleza, aqui hoje é dia de faxina. Então, a gente introduz o estudo falando um pouco sobre a relação das grandes empresas com startups e que isso, para elas, para ambas as partes, é mutuamente benéfica, né? E então a gente vai trazendo os trabalhos seminais aí, principalmente de Chesbrough, que foi quem cunhou o construto de Open Innovation no mercado e explora alguns estudos que tratam das relações de Open Innovation falando dos benefícios para as grandes empresas, a questão da importância estratégica da Open Innovation para as corporações, na mesma medida, os benefícios para as startups, os tipos de mecanismos de engajamento nas relações de Open Innovation, as barreiras e os desafios e os ecossistemas de Open Innovation. A gente fala as práticas de inovação corporativa na questão aberta, né, vem aí do início dos anos 2000 e isso tem evoluído bastante ao longo do tempo. E o que a gente buscou explorar na literatura é a natureza distinta que existe entre as startups tradicionais e as deep techs, e que isso provavelmente traz diferença nos tipos e na intensidade das relações de Open Innovation. Por isso, nosso objetivo foi identificar essas diferenças nos relacionamentos das grandes empresas com as deep techs e com as startups tradicionais. Na revisão da literatura, a gente traz como teoria os recursos relacionais da RBV, né, relacionando-o com o construto de Open Innovation, tendo em vista que os recursos relacionais são ativos compartilhados entre empresas. Então, é onde a gente encontra esse fit entre os conceitos. Tá? Na relação de Open Innovation, né, a grande empresa está buscando na startup competências que ela não tem e a startup buscando recursos que ela também não consegue acessar por ser muito pequena. Então, foi dessa forma que nós buscamos embasar o estudo. E há vários estudos falando que os recursos relacionais eles são vitais para o sucesso dos empreendimentos justamente pela característica colaborativa, né? As startups se beneficiam, né, como eu disse, desses relacionamentos, porque elas têm muita dificuldade, algumas dificuldades para alcançar alguns tipos dos recursos das capacidades relacionais. Nós utilizamos
O ranking 100 Open Startups, que existe aplicado no Brasil, na Índia e na Colômbia. Aqui no Brasil foi, agora em outubro, divulgada a 9ª edição desse ranking, e ele é composto por 15 tipos de relações de Open Innovation. São 140 mil contratos mapeados ao longo dessas 9 edições do ranking, entre grandes empresas, startups e outros atores do ecossistema, e nós agrupamos esses tipos de relacionamento com base no que a gente se alicerçou na literatura para a criação de 5 hipóteses. Esses grupos são engajamento de mercado, né, que é basicamente a grande empresa comprar da startup, produto ou serviço, os mecanismos de suporte e incentivos para a startup, acesso a capital e recursos humanos e intelectuais, no grupo 3, o suporte para o desenvolvimento e para a comercialização, e, por fim, investimentos financeiros. Tá? A gente usou o ranking de 2023 como base. Lá tinham dados completos de 3.920 startups, mas nós somente utilizamos 592, que foram as que tinham autodeclaração de ser startup tradicional ou ser deep tech. Tá? Então, são 317 startups tradicionais e 275 deep techs. Nós fizemos um estudo quantitativo, tá? Onde a variável, usando a regressão logística binária, a variável dependente era ser ou não ser deep tech, e as independentes, as 15 relações de Open Innovation. Nas análises, nós identificamos que o grupo 1, né, que é o engajamento de mercado, que é a contratação do produto ou serviço da startup, era um outlier, né? Então, de 7.918 contratos, 5.000 eram só desse item. Então, nós tratamos ele de forma diferente, e nos demais nós fizemos a análise da regressão logística binária. Para esse grupo, nós tentamos algumas técnicas, nós fizemos o teste T e depois derivamos numa árvore de decisão, onde nós identificamos que a maior incidência de volume de contratos de Open Innovation na categoria de supply são de deep techs, que é a cor meio avermelhada aqui, né? Então, nessa árvore de decisão, nó 2 e 3, eles trazem que a maior incidência é de deep techs. Então, as grandes empresas contratam mais deep techs do que as startups tradicionais em quantidade de contratos por empresa. Quando a gente avalia a regressão logística para os demais 14 tipos de relações de Open Innovation, o que teve significância foi a startup acessar a base de clientes e os canais de venda das grandes empresas. A Deep Tech, né? Aqui é para a Deep Tech. Então, a Deep Tech acessar a base de clientes e de canais da grande empresa, a Deep Tech acessar os programas de aceleração promovidos por grandes empresas, e a Deep Tech ter suas tecnologias licenciadas no caráter de propriedade intelectual para comercialização e produtização pela grande empresa. Tá? Então, foi isso que nós auferimos de resultado, tendo aí a hipótese 1, 3 e 4 suportadas e a 2 e a 5 rejeitadas, o que significa que os mecanismos de suporte e incentivo não são significativos para Deep Techs, e que os investimentos financeiros também não têm diferenças para Deep Techs, na perspectiva dos contratos de Open Innovation, tá? Não que o investimento não tenha diferença, mas na perspectiva das relações de Open Innovation, ali não teve significância. E como contribuições, né, na parte teórica, justamente tanto para recursos relacionais como o construto de inovação aberta, mostrar que existem diferenças nesses relacionamentos e que os impactos são distintos entre startups tradicionais e deep techs, entrando aí num detalhamento de que tipo, de fato, tem a diferença, justamente por não serem uniformes e benéficos em todos os tipos de startups, e na questão prática, ajudar as corporações, os entes de políticas públicas, as entidades de fomento, os investidores de venture capital, a fazer suportes às deep techs de maneira mais específica, considerando as suas particularidades. Tá? Então, em linhas gerais, isso foi o resultado do meu estudo, e como conclusão aqui, coloquei como pesquisas futuras, né, a investigação das variações geográficas e setoriais,
a questão dos estudos longitudinais sobre essas mesmas startups e deep techs, para ver se tem alguma diferença, e a questão dos impactos das tecnologias emergentes e transformação digital nessa relação grande empresa e startup, considerando que os formatos de conexão também foram mudados, né, ao longo do tempo, graças às tecnologias. Então, identificar se há diferença nisso também. Bom, acho que eu passei alguns segundos dos 8 minutos e é isso. Obrigado. Muito obrigado, Rodolfo. Bem legal o teu trabalho também. Ah, quero te parabenizar pelo esforço. Assim, a gente percebe que teve um esforço de construção, né? Um esforço analítico. Então, assim, está muito bem construído o teu trabalho, tá? De forma geral, eu só tenho elogios a fazer. Ah, um questionamento por curiosidade que eu tenho. Nessa questão dos contratos, eu não sei se tu teve acesso a dados mais profundos dos contratos na base de dados, mas, por exemplo, essas empresas que tendem a negociar com as deep techs, elas possuem algum tipo de limitação que seja mais específico ou era diverso? Por exemplo, o que é que levou ao fechamento desse contrato? Que geralmente uma empresa, quando ela vai contratar uma startup, ela busca ali uma startup que vai gerar uma solução para um problema ou para uma limitação que ela possua. Então, tu chegou a fazer uma análise desse tipo de limitação, ou desse tipo de problema que a empresa tinha, se eles possuem uma característica única ou era diverso? Não, a gente não chegou a analisar, isso é uma informação qualitativa dentro dos contratos, né? Esses 140 mil contratos, ele é posto por uma das partes no sistema e ele coloca o objeto da relação. Então, ele vai categorizar entre os 15 tipos e ele vai dizer quanto foi em dinheiro, né, essa relação, e ele vai, geralmente, se é um contrato, ele vai explicar isso em texto. Né? Quando é uma contratação, um POC, geralmente ele faz referência ao desafio de inovação da corporação, né? E isso é uma informação qualitativa, a gente não chegou a fazer essa exploração. Felipe, muito obrigado. Porque quando tu estava apresentando, me surgiu alguns insights ali, mas de fato, é como tu falou, precisaria de uma outra análise mais qualitativa para aprofundar isso. Perfeito. Ah, Eu sou sócio investidor da 100 Open Startups, então, naturalmente, a gente tem acesso a todos os dados. Então, se houver oportunidades aí de colaboração, tudo, a gente está à disposição. Perfeito, bem legal. Eu abro agora para os demais, então se alguém tiver algum comentário, fique à vontade, tá? O espaço é esse, vamos aproveitar para trocar conhecimento e também tirar dúvidas ou até sugestões também para avanços futuros do trabalho. Pois não, Pepe. Vai lá, Pepe. Okay. Rodolfo, so, falé poco inglés. Sim, sim. Entendí creo que sí, porque you write the article in English, so I understand probably you would know English. So have you thought about risks of open innovation or trying to address the risk of open innovation? Have you thought about it? Quando a gente analisa os riscos das relações de Open Innovation, geralmente eles estão atrelados às diferenças. Eu posso responder em português, certo? Yeah, sí, todo bien. Ok. Entendo más, no falo muito, por eso. Ok, Ajá. perfeito. Geralmente relacionados às diferenças de tempos e movimentos, né? A startup ela tem uma celeridade distinta, a grande empresa tem processos mais travados, outro tipo de também de celeridade. E essas relações de open innovation, muitas vezes, para a startup, causam uma dependência da Uhum, corporação para ela poder aplicar o seu piloto, para ela poder ter o seu business case, para ela uhum, poder colocar a sua inovação na prática. E a uhum, grande empresa, pela sua não celeridade de processos, porque ela é muito estruturada e uhum, precisa dos aspectos de compliance, de proteção de dados e tudo mais, uhum, acaba havendo esse tipo de risco para a mortalidade, vamos dizer assim, né, ou para a uhum. sobrevivência da startup. Geralmente é o lado mais fraco que acaba sendo mais penalizado, né, nessas Yeah. relações. So my doctoral project is about survival of startups, sobrevivencia de those startups, Perfeito. and I work on AI and machine learning models to understand how the survival exists. And as far as I understand, what differentiates open innovation in startups versus large companies, one of the big reasons is the risk management. So how startups manage risk versus how large companies manage risk. And that's what I was thinking, that if you can consider
risk management strategies or how it has a role to play, probably it would lead to a larger understanding of the problem. And one paper which I have in my mind, which is published in California Management Review, I'm putting in the text. Maybe you would like to have a look at it. So, because my problem deals with very different things, but all of it probably is not of use to you. But this one dimension, how risk management of open innovations is affecting the differences between startups and large companies, could be one key factor that you want to explore. And my guess is that your data set would have some variables or some risk variables, because I was trying to look at the data. Probably it will help you to develop that kind of hypothesis as well, and not very difficult as well. Yeah, that's my only point. Yeah, thanks a lot. Obrigado pela contribuição. Acho que isso me traz uma ideia. Aqui na FEA USP, nós temos oportunidade de defender a nossa tese em 3 artigos. Esse é o primeiro artigo da tese. O terceiro artigo, eu fiz um grupo de discussão com 22 atores do ecossistema, para justamente identificar quais eram os problemas e as oportunidades nas relações de Open Innovation. E aí eu fiz isso em grupo e agora eu vou fazer a parte individual. Então, acho que essa questão como eu tenho um grupo de deep techs, um grupo de corporações e um grupo de investidores e um grupo de ecossistema, acho que explorar essa questão do risco como uma ou alguma das perguntas pode ser interessante. Obrigado pela contribuição. Eu salvei aqui o link. Bem legal. I will write an email to you. Let's stay in touch. Hopefully, you can help me a lot in my doutorado as well in the future. You will have a lot of understanding from Brazil, because I'm trying to understand BRICS countries: Brazil, Russia, India, China, South Africa, and I will need a lot of data from Brazil as well. So hopefully, you can help me with that as well. Thanks a lot. Yeah. Eu que agradeço. Bem legal. Temos mais algum comentário do trabalho do Rodolfo? Se não, podemos ir para o próximo, que é o meu, né? Então, Juliana, por favor, se puder passar o vídeo. Deixa eu só fazer um comentário, então. Rodolfo, parabéns pelo trabalho. Dentro dessa observação desses dados que você fez, ou nos outros artigos que você fez também, para sua tese, 3 artigos, você percebeu aí quais são os principais fatores aí que as grandes empresas têm de barreira para poder fazer Open Innovation e aceitar essa cultura aí das startups, lidar com a natureza das startups, não achar que vai ter todos os processos maduros, bem definidos, e chega ali, tem todo um trabalho de experimentação e tudo. O que você percebeu aí de forma mais expressiva, Rodolfo? No fórum de discussão que eu promovi durante a Rio Innovation Week, agora em agosto, com esses atores, onde eu pude conversar, interagir com eles, acho que o principal ponto de fricção nessa relação é como escalar a contratação depois de uma POC, depois de uma prova de conceito, quando se fala de Deep Techs. Porque a Deep Tech ela tem uma solução muito robusta, seja em hardware ou em software ou em outro formato. Fazer uma prova de conceito numa escala reduzida, e aí a gente pode estar falando de uma TRL 6, 7, a startup consegue fazer. Quando a Petrobras, a Braskem, uma grande empresa fala assim, legal, você fez isso numa turbina, agora eu quero 200. A Petrobras não vai pagar antecipado. A Petrobras vai pagar com 60, 90 dias depois da execução. Como é que a startup faz? Como é que a Deep Tech executa? Então, a Deep Tech tem um problema, ela tem uma dificuldade de executar a escala da contratação, né? No entanto, que nós tínhamos ali pessoas da FINEP, do BNDES na reunião, e da FAPESP, da FAPEMIG, discutindo também qual é o papel da entidade de fomento dentro dessa etapa, porque a startup ela morre porque ela não consegue ser contratada. Ela tem uma baita solução, ela resolve o problema da corporação, mas a corporação não consegue contratar, porque ela não tem capacidade e recursos para fazer uma entrega maior, né? Então foi um pouco do que a gente identificou nesse fórum de discussão com os atores. Obrigado pela pergunta, Edilson. É isso. Obrigado, Rodolfo. Então, vamos lá, Juliana.
Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bernardo Soares Fernandes. Eu sou doutor em administração pela URGS, na área de inovação, tecnologia e sustentabilidade. Vou apresentar hoje para vocês esse artigo. Ele é derivado da minha tese de doutorado. O título desse artigo é The Resourcefulness Framework from the Resource Scarcity to a New Dynamic Capability. Então, é sobre o framework de resourcefulness, da escassez de recursos a uma nova capacidade dinâmica. Em coautoria, né, com o meu colega Roger Jaiger, a professora Aurora Zen, o colega Leandro Nascimento e o professor Tiago Ratinho. Então, contextualizando um pouco essa pesquisa parte da consideração de que as startups são um novo tipo organizacional e um tipo promissor de organização, que é relevante compreender os fatores de sucesso das startups, que as pesquisas sobre o sucesso das startups, ou mesmo simplesmente o sucesso das startups, ele é influenciado pelas idiosincrasias das startups. Dessa forma, é muito relevante compreender o sucesso das startups, inclusive a partir de pesquisas qualitativas, tendo em vista que o sucesso delas é muito idiosincrático. E é a partir dessa abordagem que acaba emergindo também a abordagem de resourcefulness, que envolve gestão de recursos e práticas inteligentes relacionadas à gestão de recursos, né? Situações em que empreendedores de startups, por exemplo, superam a sua escassez de recursos realizando práticas de gestão de recursos que anteriormente eles não tinham conhecimento e que eles fizeram isso através de ações, né, buscando uma eficiência que pode ser considerada certas ações espertas para a superação da escassez de recursos. Então, existe um gap teórico atualmente a respeito de quais são as dimensões, né, da resourcefulness que ocorrem, né, ao longo do processo de gestão de recursos. O objetivo desse trabalho é identificar como as startups conduzem práticas de resourcefulness ao longo da evolução delas. Essa foi uma pesquisa empírica qualitativa que envolveu a realização de 30 entrevistas com empreendedores de startups e com especialistas em inovação, e que utilizou também análise de conteúdo para chegar às proposições. Os principais resultados: a gente analisou diversas práticas de resourcefulness, a gente elaborou um framework relacionado a isso. O início desse framework aponta que as práticas de resourcefulness elas derivam tanto de situações de escassez de recursos quanto situações de abundância de recursos. Para a realização da resourcefulness é necessário ambos desses pontos, né? Então, a gente também identificou que algumas práticas de resourcefulness, elas acontecem em momentos específicos do desenvolvimento das startups, em determinados estágios do ciclo de vida das startups, e outras são transversais e podem acontecer em qualquer momento do desenvolvimento de uma startup. E a gente identificou também que, usualmente, as práticas de resourcefulness, elas interagem entre si, gerando rotinas, aprendizado e uma maior capacidade de superação da escassez de recursos. Então, a partir disso, nós apontamos que, na verdade, a resourcefulness, ela envolve um contexto maior do que simplesmente práticas. Ela envolve a formação de uma capability, que chamamos aqui, né, propomos a resourcefulness capability, então. A gente também considera ela como uma importante capability, uma vez que é muito intrínseco e muito
característico o resourcefulness para as startups, tendo em vista que elas derivam, né, elas são nativas dessas situações de superação de recursos. A abordagem das startups, ela surgiu de situações de empresas nascentes, muitas vezes de fundos de garagem, que gostariam de escalar, mas que tinham uma grande escassez de recursos, né? Então, partindo mais para a parte de contribuições agora, nós caracterizamos a Resourcefulness Capability como uma capability que no futuro das startups ela vai ser muito importante, né? À medida que cada startup evolui, no futuro de cada startup, ela vai ser muito importante para preparar elas para situações de configuração ou reconfiguração de, uh, da organização mesmo para atender mudanças ambientais ou tendências ou aproveitar oportunidades. Nesse sentido, então, ela prepara muito a startup para outras capacidades dinâmicas. Ainda assim, a gente considera que ela pode ser considerada como uma capacidade dinâmica, tendo em vista que envolve sensing, seizing e transforming também, né? A transformação de recursos em diversos momentos e que com isso ela aprende também. Então a gente pode considerar ela, não é uma abordagem, a Resourcefulness Capability, ela é uma abordagem que ela é contra ou substituta a Dynamic Capability. Ela pode ser considerada como um tipo específico de Dynamic Capability. Mas, novamente, tendo em vista essa forte relação do Resourcefulness com startups, nós consideramos que boa parte do sucesso das startups pode derivar da Resourcefulness Capability. A partir da identificação dela e sabendo que ela existe, tendo essa perspectiva, esse recorte, a gente pode considerar que boa parte do sucesso das startups pode derivar especificamente dessa Dynamic Capability. Então, com pesquisas futuras, propõe-se que é muito válido estudar qual é a importância da Resourcefulness Capability dentro do conjunto de Dynamic Capabilities, né? O quanto do sucesso e dessa capacidade de adaptação se deve à Resourcefulness Capability e o quanto se deve a outras coisas, a outras Dynamic Capabilities. Muito obrigado pela atenção. Até mais. Perfeito. Só dando um contexto para vocês, tá? Esse trabalho é da tese de doutorado do Bernardo. Fizemos o doutorado juntos aqui no programa de pós-graduação em administração da Federal do Rio Grande do Sul. E esse foi o segundo artigo da tese dele. O primeiro artigo foi uma revisão da literatura, esse segundo e o outro terceiro, que ele aprofundou um pouco mais a questão da Resourcefulness Capability. Então, a pesquisa, ela se deu no âmbito também, não só das startups brasileiras, mas também francesas, por conta do doutorado sanduíche que o Bernardo fez lá. Ele passou 6 meses. E ele teve a experiência lá de visitar ambientes de inovação, entrar em contato com a realidade das startups lá na França. Então, ele fez uma comparação de 15 startups brasileiras, 15 francesas, 5 especialistas de inovação do Brasil e 5 lá da França. Então, esses especialistas tinham tanto da academia quanto do mercado também. Então, foi a partir disso que ele gerou esse framework com práticas de resourcefulness que compõem aí essa capacidade nova que ele está propondo, tá? Então, eu abro agora para vocês, se tiverem algum comentário, fiquem à vontade, tá? Eu não sou, assim, o especialista da temática, mas posso ajudar em alguns comentários desse trabalho. Eu vou fazer um comentário e talvez uma sugestão, Bernardo. Parabéns também pelo trabalho, e acho que está bem amplo, né? Tem bastante coisa, uma riqueza enorme, aí até para derivar talvez uma agenda aí para o próximo paper, para outras agendas de pesquisa. Mas eu acho que, assim, como talvez contribuição geral do seu trabalho, pegar talvez essas principais capacidades aí, esses principais recursos aí que você avaliou e capacidade de recurso, sugerindo que as academias, sugerindo que as incubadoras, sugerindo que os parques tecnológicos, sugerindo que os programas de apoio aí de formação às startups, por exemplo, tipo o Sebrae, possam, de fato, ajudar nessa educação, porque às vezes muito paper já tem, muito estudo tem, essas pessoas não têm acesso a esse material.
né? Então, acho que talvez como uma contribuição, porque muito material aí talvez já tenha sido publicado há 5, 10 anos atrás, e isso talvez ainda continua nessa taxa de mortalidade aí de algumas startups. Algumas certamente desenvolvem os recursos, as capacidades para superarem aí essa barreira da morte, mas outras ainda estão aí, talvez até com conhecimento já disponível, desconhecido, que poderia estar sendo aí disponibilizado. Acho que poderia sugerir isso daí, porque você bebeu numa fonte importante, está olhando duas culturas aí diferentes, deve estar tendo muita similaridade entre elas. Eu acho que essa parte comum ela pode ser transferida aí para, né, outras outros países, outras dimensões aí, tá bom? Parabéns. Perfeito, obrigado, Edilson. De fato, é importante sim. A ideia é que quando esses artigos forem finalizados e publicados, é tentar gerar um relatório mais prático, assim, com os principais pontos que os próprios fundadores de startups, mas também gestores de ambiente de inovação possam usar para ajudar as startups a superarem essa limitação de recursos e, com os recursos que elas possuem, elas conseguirem ter um maior desempenho. Então, de fato, isso assim está planejado, né? Em breve vai sair. E assim como tu comentaste, a gente identificou de fato que por mais que as culturas sejam diferentes, os contextos sejam diferentes entre Brasil e França, muitas das práticas de resourcefulness são assim bem parecidas, sabe? Então a gente encontrou mais similaridades do que discrepâncias analisando os dados. Então, eu acho que é de fato da natureza das startups, sabe? Então, assim, independente do contexto, independente do ambiente, elas vão buscar aquela forma para sobreviver e para performar melhor no mercado. Tem mais algum comentário? Fiquem à vontade, tá? I really liked how you have used generative AI for the analysis because yeah, that's a very upcoming tool, and still you have managed to use it for the analysis, which is quite interesting. That's I think pretty fine. It's a nice article. It will for sure get published somewhere quite nicely. It has a nice contribution already. Yeah, thanks a lot. Congratulations. Mhm. Obrigado. Já existem, eu acho que uns dois, três artigos falando sobre o uso da inteligência artificial para análise de dados. E a gente acabou usando uma abordagem que é um pouco diferente da que esses artigos trazem. Inclusive, a gente já está estruturando a construção de um artigo metodológico sobre o uso da inteligência artificial também a partir desse artigo. Então, é uma contribuição que vai sair também. É um artigo adicional, digamos assim, da tese de doutorado do Bernardo. Então, bem legal. Hi, so I teach generative AI in the Lato Sensu program at Unicamp. In the MBA Lato Sensu program at Unicamp, I teach AI and innovation. So for me, it's very interesting to have a practical use case, specifically coming from the Brazilian context, specifically in entrepreneurship, because that's area of my research. Because entrepreneurship literature hasn't been using AI models a lot, and you are already starting using Gen AI, which is kind of already way ahead of its time. So it's really fantastic to see. Bem legal, bem legal. Então, eu acho que podemos caminhar aqui para o encerramento da sessão, né? Eu quero agradecer cada trabalho aqui, ele trouxe uma contribuição rica. Então, a gente sai daqui com um conhecimento mais avançado. Por exemplo, a plataforma do Rodolfo mesmo, fiquei bem feliz de saber. Rodolfo, depois, se eu puder, eu vou querer conversar contigo para entender um pouquinho melhor e talvez como é que a gente pode até usar um pouco mais dos dados que tem nessa plataforma, tá? Para avançar o nosso conhecimento científico e prático também. Ah, um ponto que eu senti assim que ficou meio comum é a questão dos fatores de sucesso, né? Então, assim, um trabalho ou outro vem trazendo essa questão dos fatores de sucesso, um pouco da questão de risco também. Então, eu acho que tem alguns pontos em comum aqui dos trabalhos, por mais que sejam temas assim específicos, né? Mas tem ali alguns conhecimentos em comum que eu acho que a gente pode levar dessa discussão. E quero mais uma vez agradecer a presença de todos, tá? Temos ainda mais algumas sessões no dia de hoje, então aproveitem o evento. E fiquem à vontade, caso queiram tirar alguma dúvida, eu estou à disposição também. Não esqueçam de fazer a avaliação, tá, dessa sessão, é muito importante para as métricas até do Congresso. Eu coloco aqui novamente o link, então fiquem à vontade e desejo a vocês aí um bom dia e uma excelente aprendizagem no último dia do seminário, né? Então, parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. Valeu, obrigado.
Obrigado, Leandro. Eu queria, se tiverem uns minutinhos, se o Leandro comentou de métricas de sucesso, foi uma parte que eu, particularmente, no meu trabalho, foi a parte que a gente sentiu mais dificuldade. Eu queria entender, a gente comentou sobre várias métricas em vários aspectos gerais desse mundo do empreendedorismo. Eu queria saber um traços gerais de vocês, se vocês acham que no final das contas essas métricas convergem em uma coisa só, ou, enfim, o que que vocês têm a dizer a respeito disso? Está mutado. Tá. Depende muito da perspectiva, tá, Matheus? Que, por exemplo, tu pode ter algumas métricas comportamentais, umas métricas mais financeiras. Então, assim, depende do que tu está analisando e depende da perspectiva. Tu pode compilar diferentes métricas, sabe? Ou comportamental, financeira, contextual também. Assim, vai depender muito da tua perspectiva, o que é melhor para o teu negócio do ponto de vista do praticante, tá? Então, a questão é analisar a ferramenta que melhor se adapta para a tua realidade. Então, não existe um modelo único, tá? Então, esse é o meu conselho para ti. Tudo é dependente. Então, assim, vai ter várias variáveis que vão ali te influenciar em um caminho ou em outro. Matheus, eu estudo falhas dos empreendedores, né? E essa questão de perspectiva de sucesso foi uma das questões que eu perguntei para eles na minha pesquisa qualitativa, né? E perguntando o que é sucesso para eles, cada um respondeu uma coisa diferente. Então, eu categorizei dentro disso. Então, para um é ter sucesso financeiro, o outro era cuidar da família, o outro era simplesmente estar fazendo aquilo que gosta. Então, para eu conseguir colocar se aqueles empreendedores tinham sucesso, eu tive que montar uma escalinha, categorizar mesmo, dentro das próprias falas daqueles respondentes, para depois eu conseguir chegar em algum tipo de resultado, né? Nessa minha análise, eu usei mais a parte comportamental. Eu acho que como você é mais linkado aí, né, e em engenharia, né, que você falou que faz, talvez o seu lado esteja mais vinculado aí para a questão financeira, né? E não tanto essa parte comportamental. Mas é bem relativo, porque cada nicho que você vai entrar, eles vão tratar de uma forma. Exatamente. Yeah, so Matthews, in my case, for example, my work deals with survival. And when I was writing my project, the question was survival and success are the same things or different things? So survival is a statistical word. That's why I chose it, because in engineering, in statistics, in mathematics, you can choose a word, have a matrix, and try to study. Success is not a mathematical word. It's a quite ambiguous word. It's a very subjective word. It changes from person to person. So I was leading. I am still leading, in fact, a startup for IIT Bombay, my institution where I come from. And every year there are a lot of entrepreneurs coming out of that university. One of the success which I see in entrepreneurs coming out of that university is they would like to sell their startup to somebody who is more rich and exit the market. So for them, this is success. Can I make a startup? Can I sell it for higher price and exit the market? So maybe the founders have also a good role to play in thinking of what they are thinking about success in their minds. So these days, because most startups are like, can we become 3x, 5x, 10x in 1 year, 2 year, 3 years? So the definition of success is not necessarily that I get a lot of profit or my startup becomes a big company in 10 years. These days, success word is also changing a lot. So maybe you would like to evaluate in this direction as well. Maybe founders want to exit the market early and have their personal profits and leave it. So it's not exactly the same as survival. That's what I understood, and that's what the basis of my work. Because survival is defined for the startup, because survival is related to their startup, but the success is related to the founders, to the team, to the company itself, to other stakeholders. It's very ambiguous word. So you would like to explore other understanding of success as well. Yeah. Obrigado, Pepe. Então, temos mais algum comentário? Fiquem à vontade, tá? Temos tempo ainda. Então, fiquem à vontade. Se não, acho que podemos encerrar a sessão. Mais uma vez, muito obrigado a todos, tá? Espero que a gente possa aí nos encontrar em próximas edições do Semear. Yeah. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Julián, por su ayuda. Sí.
Yeah. Entonces, tchau, tchau. Sim? Até Obrigada, Tchau, mais. tchau. gente. Até a Até próxima. mais. Parabéns a todos.